Muito bem, meus queridos, uma boa noite a todos. Saudade de vocês, hein? Não vejo a hora de revê-los, de podermos estar pessoalmente. Mas enquanto isso, graças a Deus, porque podemos usar esses recursos para estarmos em sintonia. Eu agradeço também aqui a minha equipe de suporte. Faço questão de mencionar os nomes, porque eles vieram aqui com essa gentileza, né? O Ricardo, o Rogério, Cláudio, a sua esposa Ana, o João aqui no Face, o Guilherme aqui no instrumento. Então, obrigado pela força que vocês dão para nós. E nesses dias que nós estamos aí com a mente, a cabeça cheia de informações, eu gostaria de antecipar a mensagem de domingo, na verdade, dividi-la em duas partes. O capítulo 4 de Efésios é um capítulo longo, tem 32 versículos. Então, hoje vai ser a parte A, ou a parte número 1, e domingo que vem, de manhã, às 9 da manhã, a parte 2. Como não dá para tratar de uma vez, então nós vamos falar sobre a importância de sermos pacificadores. Estão comigo? Seja um pacificador em seus relacionamentos. Vocês sabem, à medida que estamos, entre aspas, confinados, muitos de nós, voltando a conviver com mais tempo em casa, os componentes da família vivendo juntos agora, então há uma disputa de espaço. Você sabe, algumas casas menores que outras. Fora isso, é muita gente para comer, tem muitas tarefas, muita louça para lavar, limpar a casa, é mais roupa também para se cuidar. Fora o pessoal pegando no pé quando a gente sai e volta para casa, tem todo um ritual ali, uma pegação no pé da gente. Até vi no WhatsApp aí alguém falando sobre últimos dados de morte no trânsito zero, acidente zero, brigas na rua zero, mas brigas entre marido e mulher, e aí alguém falou mais de quase 2.000 brigas entre marido e esposa. Então, essas tensões, elas têm aumentado aí nesses últimos dias. Gente, o próprio governo está brigando. Presidente com governadores, autoridades disputando aí suas perspectivas. E enquanto eles brigam lá nas altas esferas, aqui embaixo, hoje mesmo, tive que ir a um mercado e vi o caixa discutindo com um cliente que estava à minha frente por causa de política. E uma pessoa xingando a outra, ficou um ambiente desagradável, as pessoas em volta. Então, você vê que essa tensão está em todo canto. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai perdendo a qualidade do relacionamento. Então, eu quero abrir com você Efésios 4, de 1 a 6. Eu quero dar aí uns minutos para você abrir sua Bíblia também. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios é depois de Romanos, depois de Coríntios. Eu vou ler então. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Eu vou ler de novo. Sejam completamente humildes e dóceis. É isso que a gente está vendo no Face, né? As pessoas tão educadas, tão dóceis, tanta gentileza. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam
todo o esforço, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Muito bem, esse texto aqui, que é o capítulo 4 de Efésios, eu quero só recordar, você que está acompanhando nossa série aos domingos, Plenitude de Vida, que é o livro de Efésios, até o capítulo 3 é doutrina, ensinamentos. Você sabe, só para recordar, capítulo 1, Deus nos elegeu, Deus nos deu o Espírito Santo. No capítulo 2, ele nos dá uma nova vida. Ele rompe com a parede de inimizade que havia entre o povo de Deus e os gentios, entre os judeus e os não-judeus. Jesus evangelizou a paz. Ele quebrou a parede da inimizade entre os homens. No capítulo 3, vai falar de um mistério que foi revelado, que é a igreja, essa nova sociedade para um novo homem, um novo cidadão, segundo Cristo, que está em Cristo. E vai falar sobre esse novo poder, aquela última oração do capítulo 3. Depois dessa teologia, desses ensinamentos, um esboço de Efésios, a partir do 4, é a prática. Então, se nós pudermos chamar até o capítulo 3 de a doutrina, agora do capítulo 4 ao 6, a metade do livro, é o dever. O que Deus fez por nós, de 1 a 3, o que nós devemos responder a Deus, do 4 ao 6. Então, ele começa, nesse versículo 1, como prisioneiro no Senhor. Prisioneiro, interessante isso. Paulo estava confinado, preso, contra a vontade dele, mas por causa do Evangelho. E mesmo preso, ele faz um apelo. Ele faz um apelo assim, de coração, porque olhando para ele, diferente de nós, a gente fala que nós estamos confinados, entre aspas, mas a gente tem luxo. Por enquanto ainda temos comida em casa, Deus abençoe que continuemos bem alimentados. Podemos até sair, temos a cama, família por perto, temos recursos, essas janelas que nos colocam em contato com o que está acontecendo com o mundo lá fora, mas ele não tinha nada disso. Ele estava preso, preso por causa do Evangelho. É como se ele falasse para nós assim, eu abri mão do conforto, porque há uma causa maior do que as minhas circunstâncias. Há algo mais importante nessa vida do que esse contratempo, esses dissabores, esse mal-estar que eu estou passando por causa da circunstância. O que importa para mim é que Jesus seja conhecido entre os gentios. O importante para mim é como que as pessoas reagem à pregação do Evangelho. Eis aí uma boa pergunta para nós. Uma boa pergunta para nós. O que o nosso Deus deseja de nós, diante de tudo que está acontecendo? É algo para a gente orar. O que o Senhor quer nos ensinar? Uma outra pergunta, será que eu estou assimilando? Então ele faz esse pedido. Eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. É para um chamado para vivermos dentro da dignidade dessa posição que Deus nos deu. A nossa conduta ser compatível com a nossa crença. Não só a crença intelectual, mas a nossa prática, coerência de vida. E ele vai falar essas 4 palavras aqui. Eu quero só destacar esse primeiro ponto. Como que eu posso ser um pacificador? Como que eu posso promover a unidade? Então, primeiro, é essa atitude de humildade e altruísmo
diante das outras pessoas. Nós encontramos essas 4 palavras-chave aqui. Primeiro, humildade, mansidão, paciência e tolerância, suportar em amor. E estão no versículo 2, você pode me acompanhar aí. E humildade, que era considerada uma virtude fraca para os romanos e para os gregos, no cristianismo, aliás, nem era virtude para os gregos e para os romanos, mas no cristianismo se transforma em virtude. A humildade é uma marca de um seguidor de Jesus, não é fraqueza, porque o próprio Jesus se define como manso e humilde de coração, mas tem a ver com estimar os outros mais do que a nós. Então, em relacionamento pessoal, não é eu fazer de tudo para eu ser respeitado pelas pessoas, eu impor meu ponto de vista. As pessoas terem que pensar como eu penso, obrigá-las a isso. Humildade tem a ver com reconhecer a dignidade do outro e abrir mão até da minha posição em favor do outro. Reconhecer o seu valor. Mansidão é uma palavra que tem a ver com doçura, cordialidade, gentileza, aceitação dos desígnios de Deus sem eu rebelar. É o que está acontecendo agora, é uma situação incontrolável. Então, ser manso é Deus está no controle. Eu aceito. Eu não vou me revoltar. Eu não vou olhar para a vida só com a perspectiva que os homens falam, que os homens discutem sobre a pandemia e tudo mais. Mas é um olhar espiritual. Mansidão tem a ver com as minhas reações também. É a minha força sob controle. Ser manso tem esse sentido. Porque alguém já falou isso. Você tratar o bem com o bem, reagir ao bem com o bem, é humano. Reagir ao bem com o mal é maligno. Mas reagir ao mal com o bem, isso é divino. Reagir às provocações com bondade, com paz. Romanos 12 vai falar sobre isso. Tudo que depender de vós, tem de paz uns com os outros. Nós falamos aí de mansidão, de humildade, paciência, aguentar com paciência o provocador. E a última palavra desse versículo 2, de suportar em amor, é dar suporte, é amparar, é desejar para o outro o mesmo que eu desejo para mim. Aceitar o outro com as suas diferenças. Aceitar o outro com a sua personalidade. E olha, nós somos muito diferentes. Nós somos diferentes na gastronomia, temos preferências diferenciadas. Sobre futebol, política, música, uns gostam de rock, outros de sertanejo, música clássica, música MPB, e assim, e aí vai. Vários tipos de diferenças quanto a cinema, filmes, em tantos assuntos polêmicos. E aqui falando para nós, igreja, vamos colocar na nossa cabeça que na quantidade de pessoas que nós temos, é uma utopia achar que todos nós pensamos de maneira igual. Nós somos diferentes. Em vários estilos, inclusive, até de músicas de igreja, de rituais, de tradições. E se não for o Espírito para promover a paz, nós não podemos conviver. Mas a maturidade é conviver com meu irmão, mesmo que ele pense diferente de mim. Até na nossa casa. Eu e a Sandra e meus 3 filhos, Lucas, Laís e o Henrique, nós 5, não pensamos de maneira exatamente igual em vários assuntos desses que eu acabo de mencionar. Mas são meus filhos. Eu convivo com eles. Eu aprendo com Cristo a tratá-los. E aí, não depende da minha opinião muitos assuntos, irmãos. Eu não posso romper meu relacionamento com eles por causa de divergência de opinião. Tem assuntos na palavra de Deus
que depende de opinião nossa. Tem assuntos que são livres. Eu não lembro, alguns atribuem esse pensamento a Agostinho, mas na verdade não sei exatamente qual é a fonte, mas que fala assim, em todos os assuntos, liberdade. Nas coisas essenciais, unidade. E em todos os assuntos, liberdade. Eu não sei se eu falei na ordem correta, mas a ideia é essa. Nos assuntos principais, daqui a pouco a gente vai ver 7 assuntos que são essenciais. Nesses assuntos a gente tem que ter unidade. Em assuntos secundários, liberdade. E em todos, amor. Agora sim, em todos os assuntos, amor. Que tem a ver com o vínculo que ele fala aqui, que é para suportar em amor, que é o fruto do Espírito Santo, que é uma marca de um cristão maduro, mesmo aqui em nossa igreja. Pode ser que tenha algum irmão que tem uma tendência mais para o pentecostalismo. Outro já é muito conservador. Mas a beleza do cristianismo é a gente conviver com as nossas diferenças e amar aquele irmão. E mesmo em casa, às vezes a gente discute, e devemos tomar cuidado com isso, porque esse é o segundo ponto aqui, preservar a união que o Espírito promove. Você pode escolher brigar ou promover a paz. Alguns ambientes de lares, talvez esteja acontecendo na sua casa, está tendo bate-boca, está sendo um ambiente muito carregado, alguns se exaltando diante do outro, querendo obrigar o outro a pensar igual, não ceder, gritar, provar que é mais inteligente, ganhar a discussão no grito. E olha, mesmo algumas pessoas bem articuladas podem ganhar no grito, na argumentação, uma mente rápida, mas perde a pessoa, distancia-se. Uma das regras da comunicação é que quanto mais se grita, menos se comunica. Raramente a gente ouve uma pessoa que grita conosco. Não damos crédito, porque passa da comunicação e vira humilhação. Efésios 4, 29 vai falar para nós, não saia da vossa boca palavra torpe. Na raiva a gente fala o que não deve, xinga, rotula a pessoa, você é burro, você é imbecil. A gente vê isso, infelizmente, nas redes sociais. Cristãos tratando os outros com amargura, com raiva, descarregando, ficando inimigos através das redes sociais. Que ponto nós chegamos que não deveríamos chegar? Faltando essas características que nós estamos vendo aqui. E isso aqui não é opção para nós. É alguém liderado pelo Espírito Santo, porque ele vai falar para a gente fazer esse esforço para conservar a unidade do Espírito. O Espírito é que traz a unidade. Não somos nós. O que a gente precisa é preservá-la, é promovê-la, é nos dispor a fazer com que ela aconteça. E, concluindo já, ele vai falar para nós concentrarmos naquilo que é verdadeiro fundamento. Está no versículo 4 a 6. Não ficarmos focando nas nossas diferenças, porque elas existem. Hoje é um assunto, amanhã é outro. Mas ele fala aqui de 7 verdades que dessas a gente não pode abrir mão. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Aqui está falando uma esperança na volta de Jesus. Há um só Senhor Jesus, ligado a essa esperança que ele vai voltar. Uma só fé, esse conjunto de verdades que nós cremos. Um só batismo, aqui não importa o tipo de batismo, mas é ser inserido na igreja. O sentido aqui é eu fazer parte de um corpo. E um só Deus. Fala aqui da Trindade. A Trindade que tem um vínculo perfeito, e debaixo da Trindade fazemos parte de uma igreja, uma só fé, um só corpo, uma só visão. Jesus já orou para que tenhamos unidade, tanto na igreja, meus irmãos, como também em nossa casa. Então, eu espero que esse texto aqui contribua para melhorar
a qualidade dos nossos relacionamentos em nossa casa. O Filipenses vai falar para a gente ter o mesmo sentimento que teve Jesus. Ele, sendo Deus, abriu mão da sua posição e se humilhou, assumindo a forma de servo. Bom seria se nós entendermos isso, assimilarmos isso a um Senhor que morreu na cruz por nós. Abriu mão do conforto. Ele não precisava fazer isso, mas Ele te ama tanto. Ele tem compaixão de você e de mim. E Jesus é um pacificador. Em Mateus 5 vai falar, bem-aventurados os pacificadores, deles é o reino dos céus. Não é uma força que nós temos, mas nós aprendemos com Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele perdoa nossos pecados e através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser pacificadores. Eu quero orar também pela sua casa, pelo nosso país, por esse momento, que o Senhor te ilumine e te dê paciência para você aguentar firme, maior é Deus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar em sintonia com meus irmãos na fé, unir nossos pensamentos, unir nossas orações nesse momento e clamar a Ti, em nome de Jesus, pela humanidade. Ó Senhor, nós oramos para que os corações sejam sensíveis à Tua voz. E de alguma maneira caia um temor do Senhor sobre os homens para perceberem seus limites. O Senhor está tratando com a humanidade. De alguma maneira o Senhor está chamando a atenção do orgulho humano, da prepotência, da depravação, da frieza, da incredulidade. E tenho certeza que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que tem compaixão das multidões. O Senhor viu as multidões como ovelhas aflitas, exaustas, confusas, desesperadas, precisando de pastoreio. E a nossa oração é que a Tua voz acalme, Pai, essa humanidade. E acalme a Tua igreja também. Purifique a Tua igreja, Senhor. Limpe a Tua igreja. Nos ajude a não perdermos nossas essências, mesmo não estando no culto coletivo. Mantenha a nossa unidade a partir da nossa casa. Ó Deus, dê-nos sabedoria, Pai. Dê-nos sabedoria para considerar o outro superior a nós. E termos um ambiente de casa com paz. Um ambiente de casa com a graça de Deus, onde cada pessoa é respeitada, cada um tem dignidade porque Deus ama. E eu preciso tratar aquela pessoa com respeito, com amor, com consideração. Nos ajude a pedir perdão quantas vezes for necessário, Pai. Nos ajude a ceder, a não ficar brigando por coisas pequenas, a sermos educados uns com os outros, Pai. Nos ajude a aprender com Jesus. Dê sabedoria a nossas autoridades também, Senhor. Nós oramos para que as nossas autoridades sejam unidas. O inimigo são as forças do mal, o inimigo é a pandemia. Que nossas autoridades somem forças para combater. E nós clamamos a Ti, Pai. O Senhor é soberano. O Senhor tem uma palavra final. Nós oramos, Senhor, para que nós aprendamos o que o Senhor quer fazer. Mas também, Pai, nós clamamos para que esse sofrimento seja abreviado o mais rápido possível, por causa da Tua misericórdia. Que o Senhor seja engrandecido entre as nações, é a nossa oração. Que o Senhor seja engrandecido entre as nações, em nome de Jesus. Amém.